Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para nos fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Deus, ele tirou o seu povo do Egito e agora eles estavam caminhando no deserto e chegou um momento em que eles lembraram do Egito. E eles diziam, nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade. Ou seja, eles lembraram da fartura, eles comiam carne, eles comiam pão à vontade. E agora eles estavam tendo escassez. E eles então começam a reclamar da sua situação. E o Senhor disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. O Senhor respondeu ao povo e disse: olha, eu vou fazer chover pão do céu. Mas sabe o que aconteceu? Depois de uns dias, aquele povo comendo o maná, o pão do céu, eles também reclamaram do maná. E eles chegaram a dizer: nós estamos enfastiados, enjoados deste miserável maná, deste alimento, nós não suportamos mais este alimento. Mas o Senhor havia dito que ele estaria provando o seu povo. O maná era um alimento muito simples, era com sementes de coentro, e com aquilo eles faziam o pão. E naqueles dias o Senhor estava provando a fé daquele povo, para saber se eles realmente acreditavam em Deus ou não, porque o maná ele era muito simples, porém o maná tinha todos os nutrientes, as proteínas que aquele povo necessitava para sobreviver à caminhada no deserto. Mas eles queriam mais, eles não estavam satisfeitos. Eles lembraram-se do alimento do Egito, eles ainda dependiam do Egito. Quando foi tirado deles a carne e o pão que eles comiam à vontade, eles não conseguiam crer em Deus para a sobrevivência. Agora eles estavam enjoados do maná, porque eles desejavam outro alimento. O que a palavra de Deus nos revela? O maná, o pão, é Jesus. E muitas vezes nós também não estamos satisfeitos, nós queremos mais, queremos novidades, queremos outras coisas. Nós muitas vezes não queremos crer em Deus no momento da necessidade, no momento das lutas. A nossa vida hoje não depende mais do alimento, depende do Senhor. O que Deus queria passar para aquele povo talvez fosse: olha, agora o negócio de vocês não é mais com carne, com o pão, com o faraó, com o Egito, agora o negócio de vocês é comigo. Aprendam a depender de mim. O Senhor, ele é suficiente. Moisés ficou 40 dias no monte sem comer. E ali nós aprendemos uma coisa.
que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E isso é literalmente. Jesus ficou no deserto também, em jejum por 40 dias. Humanamente isso é impossível. Jonas viveu 3 dias no ventre de um grande peixe, de uma baleia, e não morreu. Isso humanamente é impossível. O ácido produzido pelo estômago do peixe corrói a carne humana. Mas isso aconteceu. Homens andaram dentro do fogo. Daniel foi jogado na cova dos leões, famintos, e não o devoraram. Jesus andou sobre as águas, Pedro também andou ao convite de Jesus. Nós percebemos aqui que hoje não são mais as coisas. Isso está me faltando, aquilo está me faltando. Eu preciso disso para viver. Eu preciso daquilo. Não. Hoje nós precisamos andar no propósito de Deus. E se nós estivermos dentro do propósito de Deus, não nos falta nada. Não nos falta nada. Tudo o que precisamos para cumprir o propósito do Pai, nós temos. Ele supriu toda a nossa necessidade em Cristo Jesus. Mas nós não conseguimos muitas vezes crer. Nós achamos que precisamos de muitas coisas. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim, o jardim possuía tudo que Adão e Eva precisavam para viver. Tudo estava ali. Não havia celular, não havia carro, não haviam casas. Tudo que o homem precisava estava lá. Mas após o pecado, o homem começou a precisar de muitas coisas, inclusive roupas, porque antes de pecar eles não precisavam de roupas, mas agora eles sentiam necessidade de se cobrir. E depois disto o homem começou a precisar de muitas coisas. E isso gerou o quê? O afastamento de Deus, porque Deus agora já não era mais tudo. Agora eu preciso de mais. Agora eu preciso muitas coisas para ser feliz. Do contrário, eu não me sinto bem, eu sofro. Nós temos que aprender a viver por fé, a crer que verdadeiramente todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a questão é, eu amo a Deus, eu amo ao meu Pai, porque se eu amo, tudo está no perfeito controle de Deus, todas as coisas. Você acha que no momento que Estevão foi apedrejado, as coisas saíram fora do controle de Deus? Não. Vocês acham que o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor daqueles que o temem, não estava do lado de Estevão? Claro que estava. Mas por que o anjo não o livrou das pedradas? Por que o anjo não o protegeu naquele momento, não o livrou da morte? Porque aquilo era o propósito de Deus. De uma coisa, o Senhor o livrou, que ele perdesse a fé. Hoje, o que deve ser protegido em nossas vidas é a nossa fé. Paulo cumpriu o propósito de Deus na prisão, no naufrágio, e tantos outros profetas do passado. O Senhor tem um compromisso com o seu propósito em nossas vidas e não simplesmente com as nossas vontades, com o nosso querer. Ele vai nos sustentar até o dia em que houver propósito em nossas vidas na face da terra. O nosso negócio agora é com Deus. É Ele quem determina. O povo estava cansado no deserto, o povo queria a carne, queria o pão, e Deus estava querendo ensinar, não, vocês não precisam disso. Vocês precisam de mim. O maná tinha tudo o que eles precisavam. Mas o problema é que eles tinham a saudade do sabor dos alimentos do Egito. Em outra passagem eles dizem, nós sentimos falta dos peixes, do alho.
né? Das coisas gostosas, dos melões. Mas eles não estavam entendendo que o que Deus estava querendo dizer para eles era assim: olha, vocês não precisam mais destas coisas. E eles então deveriam aprender a ter prazer no Senhor, nas coisas espirituais. Nós temos que aprender a depositar a nossa alegria, o nosso prazer em Deus, e não apenas em coisas deste mundo. O Senhor quer nos ensinar a andar por fé. Andar por fé é andar na dependência de Deus e ter alegria em cumprir o seu propósito para as nossas vidas. Nós temos que desfrutar da presença de Deus. Quando nós estamos ansiosos e preocupados com relação à nossa vida, às nossas necessidades, deveríamos abrir a janela e olhar para as aves, olhar para uma flor, porque foi isso que Jesus disse, que nós não devemos andar preocupados, ansiosos por coisa alguma. E Ele nos diz: olhe para as aves, olhe para os lírios, eu os sustento. E de tal forma que o Senhor disse: olha, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio. Mas não, nós olhamos para as coisas, nós olhamos para o mundo e não conseguimos crer muitas vezes que nós temos mais valor que um passarinho, que um pardal, que um lírio do campo. Não podemos andar segundo a carne neste mundo, mas devemos andar conforme o Espírito, conforme a vontade de Deus, confiando no Senhor. A fé é para vivermos o propósito de Deus com alegria, é para andarmos no propósito de Deus. A nossa carne jamais compreenderá a vontade do Senhor. O homem carnal não pode compreender as coisas do Espírito. Por isso nós temos que orar, meditar na palavra, jejuar, orar no Espírito, para que possamos viver no Espírito, para que possamos crer que não é o homem que está no controle da minha vida, não é o alimento propriamente que me sustenta, mas é o Senhor. Como eu disse, pela vontade do Senhor, homens andaram dentro do fogo, viveram na cova dos leões por alguns minutos ou horas. Jonas viveu no ventre do peixe. Elias caminhou 40 dias e 40 noites com apenas uma refeição. E qual era a refeição? Água e pão. Um alimento simples. Porém, ali naquele pedaço de pão e naquela água estava o poder de Deus para que ele caminhasse 40 dias e 40 noites. Na verdade, nós queremos saciar a nossa carne. Nós gostamos dos sabores do Egito. Nós queremos sentir e não crer. Aquele povo queria sentir o gosto da carne, o gosto do peixe, o gosto do melão, o gosto dos temperos do Egito. Mas eles não precisavam disso. Eles precisavam de Deus e eles tinham maná para comer. Nós somos provados todos os dias. Muitas vezes o Senhor ele precisa mostrar para nós que nós não o amamos tanto assim. Aquele povo foi tirado do Egito, mas os olhos deles estavam na terra que Deus prometeu e não em Deus. O problema muitas vezes é este: nós estamos com os nossos olhos nas promessas e não propriamente no Senhor. Aquele povo teve que aprender que eles não amavam a Deus. Eles amavam a comida, a bebida e aquilo que o Egito podia oferecer. Vamos voltar para o Senhor e vamos ter intimidade e desenvolver a nossa comunhão e amá-lo cada dia mais. Amém.